Bem-vindo, nono ano. Vamos a mais uma aula nossa de ciências, na verdade, física, química e biologia. Vamos trabalhar a unidade 2, matéria, capítulo 3, ciclo e propriedade da matéria. Vamos fazer uma problematização no início perguntando como os pequenos seres se alimentam. Vocês já pensaram? Como as plantas se alimentam? São algumas respostas que produzem algumas inquietudes. Quem são os menores seres? Vocês sabem que são plânctons e filoplânctons? Como as plantas se alimentam? A fotossíntese, por um acaso, é um processo de reação química? Principais elementos químicos e a vida. Alguns elementos químicos estão diretamente ligados à nossa vida, tais como o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, fósforo, enxofre. E todos eles passam exatamente por um ciclo geoquímico dentro da atmosfera, da litosfera, biosfera e hidrosfera. Esse conhecimento básico aqui dessas quatro grandes esferas vocês conhecem. O ciclo bioquímico são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos, ou seja, uma forma deles serem renovados. Vamos tomar por base o elemento químico hidrogênio e oxigênio presente na água. E como vai acontecendo esse ciclo? Ou seja, a água aquece, evapora, forma as nuvens, depois desce novamente ao solo em forma de chuva, filtram o solo, vão para os lençóis freáticos, que vão dar origem às fontes dos rios, e novamente essa água vai evaporar, ou seja, vai passando por um ciclo. E quem evapora dentro da água, que é uma substância química, são exatamente os elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, que estão presentes aí em cima, vocês puderam muito bem ver. Transformações físicas e químicas da matéria. Ora, o processo sólido, líquido e gasoso, ou seja, são estados físicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso. Tudo isso movido exatamente por um processo de temperatura. Quem faz as mudanças de estados físicos da matéria é a temperatura. Você pode acompanhar aí, por exemplo, o que é fusão? Uma passagem do sólido para o líquido. O que aconteceu para a fusão dar-se? Baixou a temperatura. Vaporização do líquido para o gasoso. O que aconteceu? Aumentou a temperatura. Ou seja, a partir de 90 a 100 graus, a temperatura aumentou e, lógico, o líquido vai passar para o gasoso. Então, por aqui vocês têm uma noção de que as mudanças de estados físicos elas ocorrem graças às mudanças de temperatura. Qual outra reação química você conhece? Vamos a mais uma. A combustão. O que é a combustão? A queima. Do modo bem popular, quando se queima, tudo se transforma e, consequentemente, vai virar ou se tornar cinzas. Ou seja, um pedaço de madeira que queimou se transformou em cinzas, né? Produziu aí fumaça e assim sucessivamente. Ou seja, aconteceu uma grande transformação. Então, transformações físicas e químicas da matéria, elas ocorrem dessa forma. Uma delas é a combustão, né? O fogo é exatamente uma grande transformação movida. Combustível, tudo que pega fogo. Comburente, é o oxigênio que é facilitador.
Calor é a fonte que dá origem ao fogo. E dessa forma você tem uma reação química, uma transformação através da combustão. Então, são exemplos trazidos a partir do nosso cotidiano. Propriedade da matéria. O que são propriedades? São características, são qualidades, aquilo que a matéria passa. Né? Propriedades gerais da matéria, geralmente a matéria tem 8 propriedades gerais, isto é, as características mais comuns. Né? E o que são elas? São inércia, massa, extensão, impermeabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e descontinuidade. Né? São propriedades básicas que a matéria vai passando. Né? Você vai observar aí algumas matérias e entender algumas propriedades, algumas características que elas têm. Exemplo de propriedade. Massa. O que é massa? Peso e massa. Por que eu coloco esse exemplo? Para você entender que peso deveria ter sido ensinado para vocês como massa. Né? Quando a gente diz assim, qual o peso de tal objeto? Na verdade não é peso. Tal objeto tem massa. Né? Tanto é que o nosso corpo, quando nós vamos lá numa balança, lá na drogaria, né? Na verdade estamos nos pesando, que a gente diz. Na verdade, nós estamos medindo o índice de massa corpórea. Né? Então, quer dizer, a medida que nós estamos fazendo na balança, ela não é uma medida de peso, mas sim uma medida de massa. Quilo, grama, tonelada e assim sucessivamente são medidas de massa. Quem é o instrumento que mede essa massa? A balança. Né? Então, que fique bem sintetizado. Uma das propriedades da matéria é ter massa. Ter massa significa dizer, no popular, aquilo que pesa. Continuando o nosso exemplo de propriedade, extensão. Ora, algumas características, elas se expandem, se estendem, né? Ou seja, tem característica como essa extensão, seria assim, você colocar água dentro de um balão, esse balão vai se estender. Ou seja, vai provocar um volume. Então, uma das características, essa extensão, é que tudo que é matéria tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, faz volume. Impenetrabilidade é aquela capacidade que tem de que, digamos, na física de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou seja, se está cheio de ar, não pode se encher de água. Né? Ou seja, é uma impenetrabilidade, não permite que entre. Né? Vamos imaginar, de modo geral, você enche um saco plástico com água e coloca novamente dentro de uma vasilha com água. A água que está dentro não passa para fora e a água que está fora não passa para dentro, ou seja, provoca uma impenetrabilidade. Inércia. É muito fácil entender a inércia quando vemos essas imagens. Né? Ou seja, dois corpos em movimento, qual é desses corpos? O ônibus. E os outros corpos? As pessoas que estão dentro desse ônibus. Então são dois corpos diferentes. O ônibus é um e as pessoas outro. Se ele está parado e se movimenta, os corpos, né, diferente do ônibus, tendem a permanecer e, portanto, vão se mover para um lado. Se de repente ele freia, esse corpo maior que é o ônibus parou, os outros corpos tendem a se movimentar. Isso é inércia. Divisibilidade, ou seja, a propriedade de se espedaçar, quebrar-se e assim sucessivamente. Quase todos têm uma dureza, mas a maioria passam por isso. Né? Complexibilidade, compressores, ou seja, um recipiente pequeno cheio de muitos gases. Portanto, você pode ver a seringa, você coloca ela numa determinada posição e acha que ali ela está cheia de ar. Mas se você prender a ponta e amassar,
o âmbulozinho, você vai ver que ele vai diminuir o espaço, ou seja, o ar vai se comprimir, né? Seria uma forma da gente dizer assim. Elasticidade. Eu coloquei uma mola para você entender, né? Aquele efeito elástico, vai e volta, né? PF e PE, né? Aqui não é Polícia Federal nem é Polícia Estadual, mas sim no mundo da física vocês sempre vão encontrar ponto de fusão, ponto de ebulição. Né? O que vem a ser esse ponto de fusão? Ponto de fusão é o ponto onde a temperatura é necessária para a matéria passar do estado sólido para o líquido. Você pode olhar aí, né? Ou seja, o gelo se transformando em água. Então, pela baixa temperatura no caso. Né? Ponto de ebulição, temperatura necessária para a matéria atingir o estado gasoso, ou seja, o aumento de temperatura. Você está vendo uma vasilha aí no fogo, quando ela começa a ferver, começa a evaporar, ou seja, está chegando ao ponto de fusão. Vale a pena ressaltar que tudo tem um ponto de ebulição e tudo tem um ponto de fusão. Densidade é uma questão bem matemática, né? Densidade que é igual a massa sobre o volume. Portanto, densidade que é igual a uma razão ou uma divisão onde massa divide-se por volume. Como vocês podem ver, do lado nós temos um exemplo de densidade, um copo com água e óleo. Ora, você deve ter se perguntado há muito tempo por que água e óleo não se misturam? Porque a densidade deles são diferentes. Não é porque são produtos diferentes, são porque a densidade deles são totalmente diferentes. Então poderíamos imaginar assim: 1 litro de óleo é igual a 1000 ml, ou seja, o volume dele. Esse mesmo litro de óleo, né, ele vai exatamente ter 1 kg, ou seja, 0,9, né, de 1 kg, ou seja, vai ter 900 miligramas de massa. Ora, se ele tem 1000 ml e tem de volume e de massa ele tem 900 miligramas, se eu fosse comparar, né, a situação bem diversa da água, a água teria de volume 1000 ml, mas teria exatamente de massa 1000 miligramas. Se você for aplicar exatamente a fórmula e transformar numa razão, ora, 1000 dividido por 900, né? Aliás, 900 dividido, que a massa vem em cima, né? 900 dividido por 1000 daria 0,9. 1000 miligrama dividido por 1000 ml seria exatamente 1. Né? 1000 dividido por 1000, corta aí os 3 zeros, fica 1 sobre 1, né? Quando a base, né, é 1, necessariamente não precisa aparecer, então fica 1. Aqui algumas comparações, por exemplo, seria bom vocês entenderem que 1 centímetro cúbico ele é igual a 1 grama. Isso é uma boa compreensão, né? Lógico, se você quiser saber transformar em ml, nós poderíamos dizer assim: 1000 centímetros cúbicos é igual a 1000 gramas. Tá? Algumas características assim bem tranquila que vai aos poucos tendo uma análise comparativa. Né? Substância química. Você já deve ter visto falar em substância química, elementos químicos e assim sucessivamente. Mas aqui são substância química. O que são substância química? São mistura de elementos químicos. Né? Nós podemos ter uma substância química simples, bem como a mistura de elementos químicos iguais. Ora, o O da história aí não aparece como oxigênio, como o gás oxigênio, né? Ele aparece como oxigênio. O oxigênio não é uma mistura. Mistura é quando eu pego 2 oxigênios e misturo que ele vira o gás oxigênio.
Mistura simples é quando eu pego dois hidrogênios e misturo e ele passa a ser aquele N2, ou seja, gás oxigênio. É gás nitrogênio. Né? É gás hidrogênio. Professor, qual a diferença? Ora, se está 1A, se está H, significa hidrogênio. Se está exatamente H2, significa gás hidrogênio e assim por diante. As substâncias compostas, elas geralmente são a mistura de dois elementos químicos que o tornam exatamente uma substância. Né? Ora, poderiam ser substâncias parecidas, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, que forma água. Tá? NaCl, que forma o cloreto de sódio. Tá? Ou seja, o que significa isso? Eu estou misturando hidrogênio e oxigênio, dois elementos químicos, vou ter uma substância química composta. Eu estou misturando. O que é o N aí? Né? É o sódio. Né? E o que é o C? O carbono. A mistura. Aliás, o cloro, o Cl, o cloro. Né? Então eu estou misturando esses dois elementos químicos e eles vão virar exatamente uma substância que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Eu pergunto de vocês, H2O, água, é uma substância simples ou composta? Muito bem, acertou, né? Você vai caracterizar que a água é uma substância composta. Por quê? Porque é feita de dois elementos químicos totalmente diferentes, hidrogênio e oxigênio. Sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Homogêneo é uma mistura onde você pega duas substâncias e, ao misturar, uma delas desaparece e fica apenas uma aparecendo. Como assim, professor? Ora, eu poderia pegar açúcar ou sal e misturar com a água e vai continuar aparecendo só água. Substância heterogênea. Uma mistura onde eu vou pegar duas substâncias, mas ao misturar, ela não vai ter uma única face, ela vai ter duas. Um exemplo aí que eu mostrei, estou mostrando para vocês. Tá? Se você mistura água e sal, vai ficar só água, portanto é uma substância homogênea. Uma mistura heterogênea, eu misturo aí água e óleo, quando eu paro a água fica embaixo e o óleo fica em cima, portanto fica duas fases, ou seja, eu estou vendo que tem água, estou vendo que tem óleo. Se eu olhar para outro copo, eu não sei se tem açúcar, eu não sei se tem sal, eu não sei qual substância que tem. Tá? Então seria muito bom a gente olhar assim, só fazendo uma análise, nós estamos estudando mistura. Tá? Essas misturas poderiam caracterizar dois grupos de substâncias e misturas. Por exemplo, substância simples e composta que nós vimos anteriormente e mistura homogênea e heterogênea que nós acabamos de ver. A atividade de vocês vai estar disponível no portal em forma de atividade para ficar muito mais fácil nesse momento de pandemia vocês poderem desenvolver. Eu espero que vocês tenham tido uma compreensão muito boa. Se não tiverem, tem alguns meios que hoje nós temos, grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, onde vocês poderão especificamente tirar as dúvidas de vocês, entrar em contato e assim sucessivamente. Um forte abraço, tudo de bom para vocês.